Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre vetores, o que é um vetor em R especificamente, algumas funçõezinhas, como é que a gente acessa os elementos do vetor, como é que a gente cria um vetor, como é que a gente faz coerção e algumas funçõezinhas básicas lá para mexer com vetores, tá? Espero que vocês gostem e vamos para a vinhetinha! Estamos de volta, pessoal, com o curso de R. Vamos falar sobre tipos de dados compostos. Hoje vamos falar principalmente sobre vetores, tá? Mas a gente tem outros tipos de dados compostos aí. A gente tem as matrizes, os fatores, as fórmulas, as listas e os data frames, que é um tipo bem especial de lista que a gente vai usar bastante, tá? Os vetores e matrizes são mais ou menos como a gente conhece de outras linguagens de programação, coleção de elementos atômicos do mesmo tipo. Os vetores, no caso, unidimensional, já as matrizes com duas dimensões, né? Os fatores e as fórmulas são tipos especiais que a gente vai falar um pouquinho sobre elas. As listas são coleções de elementos atômicos ou não, pode misturar tipos de dados. E os data frames, como eu falei, tipos de dados bem interessantes para nós, tá? Vamos falar então sobre os vetores. Os vetores, eles podem guardar os objetos atômicos, tá? Isso é, eles podem guardar caracteres, podem guardar dados complexos, lógicos, inteiros, numéricos. Se eu quiser criar um vetor vazio, tá? Para eu criar um vetor vazio, basta eu usar a funçãozinha vector, abre e fecha. Ele cria esse vetor para mim, como eu não disse de que tipo que ele é, nem nada, ele cria por default como tipo lógico para mim, tá? Se eu fizer um x para mostrar o valor, ele vai mostrar a lógica de 0, indicando que eu tenho 0 elementos dentro do meu vetor. Para eu definir o tipo e o tamanho do vetor, com essa funçãozinha vector, basta eu fazer, olha aqui, ó, vector, eu digo qual é o tipo de dados que eu quero, nesse meu caso um integer, e qual tamanho eu quero 5 elementos. Olha só, mando mostrar, ele mostra 5 inteiros para mim. Ou eu posso criar usando as funções que contêm o próprio tipo do dado ali, por exemplo, integer, abre parênteses, 5. Aí ele vai criar um vetor para mim, contendo 5 inteiros. Como eu não disse quais são os dados, ele cria tudo com 0. Eu tenho funções lá, character, complex, logical, integer e numeric. Ok? Sem problema nenhum, super simples. Outro exemplo aqui, ó, character de 10, ele vai criar um vetor com 10 valores strings para mim, sem nada dentro. Também consigo criar um vetor usando a funçãozinha C. C abre e fecha, tá? Por exemplo, olha só, vetor 1 recebe C de 1, 2, 3, 4. Quando eu mando mostrar, eu tenho um vetor 1, 2, 3, 4. Se eu mandar mostrar o class, ele é numeric. Se eu mandar mostrar o typeof, é double. Então, é um vetor de números onde eu tenho doubles dentro dele, que é o default, né? Se eu quisesse integers, eu colocaria L aqui. Aqui o exemplo com inteiros, ó, 1L, 2L, 3L, 4L. A hora que eu mando mostrar, então a classe é integer e o typeof é integer. Aqui eu estou criando um vetor de strings, olha só. C, eu tenho aqui ó, A entre aspas, B entre aspas, C entre aspas, D entre aspas. Então, estou criando um vetor de strings, mando mostrar. Está aqui meu vetor de strings, super simples, né? Eu consigo criar vetores a partir de uma sequência ou de uma repetição de valores, tá? Isso aqui é uma coisa bem interessante que dá para a gente fazer. Eu posso usar o operador dois pontos para criar, que eu já vou mostrar para vocês. Então, ele cria valores na sequência de um em um. Eu posso usar a função sec, que ele cria uma sequência de valores, aí eu consigo dizer onde que começa, onde que termina, qual é o passo. E consigo usar a função rep, que ela repete elementos para mim. Tá? Então, ela vai criar, sei lá, 5 valores 10, por exemplo, e vai retornar um vetor com esses valores. Usando o operador dois pontos, tá? Então, vamos criar uma sequência de elementos de 1 em 1. Então, se eu fizer 1, 2 pontos, 10, aqui em vet eu terei os valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso é, um vetor com os números de 1 a 10. Se eu fizer de 7 a 1, ele vai criar nenhuma alusão a qualquer 7 a 1 que vocês devem ter escutado por aí, ok? Quando você faz 7, 2.1, ele vai criar um vetor que vai de 7 até 1 de forma decrescente. Eu também consigo usar valores negativos, né? Olha só, quero de menos 3 até 1. Olha só, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1. Se eu for usar a função sec,
ele vai criar para mim uma sequência de valores, onde eu indico onde que começa, que valor que começa, onde que termina, eu consigo indicar qual é o passo, né? By é o passo, se você não indicar, ele calcula automaticamente o passo para você. E eu consigo indicar também aqui em length.out o tamanho da sequência. Eu não sei, eu sei que começa num valor e termina em outro, por exemplo, mas eu não sei qual é o passo que eu tenho que dar, de 2 em 2, é de 1 em 1. Eu só sei que eu preciso ter 10 elementos na minha sequência, então eu coloco isso em length.out. E along with significa crie uma sequência com o mesmo tamanho desse elemento que eu vou te passar como parâmetro aqui. É para ele fazer uma sequência, para casar essa sequência com um outro elemento, um outro vetor, por exemplo. Vamos lá. Se eu fizer sec10, ele vai criar a sequência de 1 até 10. Então, ele gera para você um vetor de 1 até 10. Se eu fizer sec-5, ele vai criar a sequência de 1 até -5. Então, sempre se eu colocar só sec, ele faz de 1. Então, olha só, 1, 0, -1, então ele faz de forma decrescente. Se eu quiser uma sequência de 2 até 7, basta fazer sec 2,7. Ele faz, olha aqui, um vetor para mim. Consigo fazer sequências com valores decimais também, olha só. Eu quero começar em 1.5, quero terminar em 3.5 e quero que o meu passo seja de 0.5 em 0.5. Olha aqui, 1.5, 2, 2,5, 3, 3,5, acabou. Aqui tem um outro, ó, com um passo decrescente. Então, se eu colocar no passo um valor decrescente, ele faz decrescentemente a sequência. De 4.5 a 2 com passos de menos 0.5. 4,5, 4,0, 3,5, 3,0, 2,5, 2,0. Então, o sec é muito versátil, é muito legal de usar. Outros exemplos. Sequência de 1 a 10 de 2 em 2. Está aqui, ó. Perceba que o 10, como eu estou passando de 2 em 2, você pode pensar, ele vai chegar até o 10. Ele não chega, porque no 9 mais 2 é 11, e 11 é maior do que esse cara aqui. Então, ele não chega lá, ele faz até 9. Uma sequência de 1 a 4 de meio em meio, está aqui, ó, 1 a 4 de meio em meio. Uma sequência de 1 a 4, mas eu não sei quantos elementos. Aliás, eu não sei qual é o passo que eu quero dar. Eu só sei que eu tenho 10 elementos, eu preciso ter 10 elementos na minha sequência. Então, de 1 a 4, length.out 10, ele vai gerar essa sequência para mim. Ó, 1, 1.3, 1.6, 2 e assim por diante, ó, até chegar em 4. Beleza? Com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos. Outro, imagina que eu queira criar uma sequência, mas que essa sequência contenha valores para casar com um vetor que eu já tenho. Então aqui, nesse caso, eu tenho um vetor, ó, que tem os valores 4, 1, 19, 3 e 15. É um vetor qualquer. Eu quero criar uma sequência cujo tamanho case com esse vetor aqui. Então eu faço sec, eu quero os valores de 1 a 10, e aí eu coloco along with. Quando eu coloco along with, eu passo o vetor como parâmetro e ele vai gerar, olha, esse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, então ele vai gerar 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Ele calcula para mim qual é o passo que tem que ser dado para que a minha sequência tenha o tamanho igual ao tamanho desse vetor aqui. Uma função mais fácil de usar é a sec-along, que faz mais ou menos a mesma coisa, né? Ela gera uma sequência começando em 1 até o número de elementos do parâmetro que eu passar. Então, olha só, eu tenho um vetor aqui, tem um vetorzinho. Sec-along vai fazer assim, ó, ele vai pegar os elementos desse vetor. Então, nesse caso, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Ele vai gerar um vetor como se ele estivesse gerando um vetor de índices para mim, começando em 1 até 5, com passo de 1 em 1. Que foi o que ele fez aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o sec-along é legal quando você precisar gerar os índices de um vetor, tá? Ele faz isso para você. A função rep, ela retorna para você um vetor, mas ela repete os valores que você pede. E ela tem várias configurações de repetição ali também. É muito legal essas repetições dele. Então, eu passo o x, que é o elemento a ser repetido, ou um vetor que eu quero repetir. Times é quantas vezes vai ser repetido, se eu não falar nada, o default é 1. Mas pode receber um vetor para indicar quantidades diferentes de repetições. Olha que pira. Length.out é um tamanho de uma sequência, né? Quando eu não sei quantas vezes eu tenho que repetir, mas eu quero que ele repita exatamente a mesma quantidade desse
parâmetro que eu passar aqui. E o it significa que eu posso repetir os elementos de x it vezes. Tá? Então fica bem versátil. Tá? Vamos brincar um pouquinho com ele aqui. Ó. Se eu fizer rep 10, 3, ele vai repetir o valor 10 3 vezes. 10, 10, 10. Se eu fizer um rep e passar um vetor de 5 a 8, por exemplo, então seria o vetor 5, 6, 7, 8. Aqui eu estou repetindo esse vetor 4 vezes, quer dizer que ele vai pegar esse vetor e vai repetir 4 vezes. Olha só, 5 a 8, 5 a 8, 5 a 8, 5 a 8. Eu quero repetir um vetor até que o tamanho do resultado seja 7. Quer dizer, que o meu vetor tenha 7 elementos. 5, ó, meu vetor 5, 6. Então, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Eu consigo repetir os elementos de um vetor de forma diferente. Por exemplo, eu tenho um vetor aqui com os valores 10 e 20. Eu quero repetir o 10, eu quero repetir 2 vezes, e o 20 eu quero repetir 4 vezes. Como que eu faço? Basta eu passar no times, passar um vetor dizendo as quantidades de vezes que eu quero que sejam repetidas. Então, por exemplo, aqui 2, 4 significa o 10 vai repetir 2 vezes, que foi o que aconteceu, e o 4 vai repetir 4, aliás, o 20 vai repetir 4 vezes. Aqui também, ó. Eu tenho um vetor de 1, 2 e eu tenho times 5, 3. Então, o 1 vai repetir 5 vezes, está aqui, 1, 2, 3, 4, 5. E o 2 vai repetir 3 vezes, 1, 2, 3. Olha que versátil que é a funçãozinha rep para nós. Aqui outros exercícios, né? 10, 5 vezes, repetindo um vetor. Também aqui o rep, aqui, ó, um vetor it3 significa... Ó, aqui eu fiz um it3, então ele vai repetir esses elementos 3 vezes, ó. O 1 ele repetiu 3 vezes e o 2 ele repetiu 3 vezes. E ele concatena um do ladinho do outro. Tudo bem, pessoal, com a criação de vetores? Então a gente consegue criar vetores de um jeito fácil. Lembrando que eu consigo criar vetores com 2 pontos, com a função C, com a função sec e com a função rep. Tá aqui. São as maneiras que nós temos de criar os nossos vetores de um jeito simples aqui. Vamos falar um pouquinho sobre coerção. Coerção é quando você troca o tipo de dado dentro do seu vetor. Se eu usar tipos diferentes dentro da função C, por exemplo, para criar um vetor, olha só que legal. Eu estou criando aqui um vetor C com um valor lógico, um valor inteiro, um valor double, né? E um valor character. O que ele vai fazer? Ele vai fazer a coerção para o tipo mais abrangente, tá? O que significa o tipo mais abrangente? Significa o seguinte, como é que ele está convertendo tudo para caractere, significa que eu consigo representar qualquer tipo desses como um caractere. Agora, eu não conseguiria representar uma string como um tipo lógico. Então, ele não pode fazer coerção para tipo lógico, ele faz sempre para o maior tipo que ele tem ali. Tudo bem? Então, na coerção do lógico, olha aqui, ele pegou o true e converteu para 1 e para 0 quando for falso. Tá? Olha só que bonitinho aqui. Ó. Se eu criar um vetor com tipos diferentes, ele faz a coerção para mim. E ele sempre faz a coerção de lógico para inteiro, de inteiro para double, de double para complexo e complexo para caractere. Também consigo aplicar as funçõezinhas s qualquer coisa que nós já vimos, tá? Se eu tenho um vetor de 1 a 3 que é integer, se eu fizer um s character de x, ele converte para caractere, olha só, para strings. Então funciona bem as funções s qualquer coisa. Então isso é coerção, eu consigo aplicar essa coerção para todos os elementos do vetor, isso é bastante importante na hora de tratar os nossos dados. Manipulação de valores no vetor. A manipulação de valores em R, dentro de vetores, matrizes, dataframes e listas, é um tópico bastante importante, que vocês têm que se acostumar com as maneiras de manipular os seus valores, tá? Primeira coisa, em vetores. Para eu acessar os elementos de um vetor, eu uso o operador colchetes. Então, imagine que eu tenho um vetor 3 aqui, ó, com valores de 1 a 10, mandei mostrar. A hora que eu faço o vetor 3 de 5, ele me retorna o elemento na quinta posição, tá aqui. A hora que eu faço o vetor 3 de 5 recebe 777 e mando mostrar, ele troca o valor ali. Então, é assim que eu obtenho um elemento do vetor e é assim que eu coloco um elemento no vetor, que eu substituo, que eu altero um elemento do vetor, tá?
Se eu quiser retornar mais de um elemento do meu vetor, basta eu usar a funçãozinha c dentro da indexação. Olha que legal! Eu tenho um vetor aqui com os elementos de 15 a 24, que é 15 a 24, tá? De 1 em 1, normal. A hora que eu faço vetor e na indexação eu passo c 2,5, eu estou dizendo o seguinte, me retorne o elemento na posição 2 e o elemento na posição 5. O elemento na posição 1, 2 é 16, 3, 4, 5, 19. Então, ele vai me retornar um vetor. É como se ele estivesse fatiando o meu vetor original e me retorna um vetor com os elementos 2 e 5. É muito interessante. Se você quiser adicionar elementos no seu vetor, você pode usar a função append. Então, está aqui, ó, um vetor x com elementos de 1 a 3, vetor y com elementos de 4 a 6. Vetor x, vetor y. A hora que eu faço append x, y, ele me retorna um vetor com a adição dos dois elementos, um novo vetor com a adição dos dois vetores. Se você quiser remover um elemento do vetor, basta você usar um índice negativo. Olha que facinho. Tenho um vetor aqui com os elementos de 20 a 30, olha aqui, ó, 20, 21, 22, blá, 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 até 30. A hora que eu faço x de 3, ele me retorna 22. A hora que eu faço x de menos 3, ele me retorna o mesmo vetor sem o elemento na posição 3. Posição 1, posição 2, posição 3. Então, ele vai me retornar o mesmo vetor sem a posição, sem o elemento na posição 3. Com um detalhe, ele não removeu o de x, tá? Ele me retornou um outro vetor sem aquele elemento. Se eu quisesse que o x recebesse essa nova configuração, eu teria que fazer x recebe x de menos 3. Ok? Isso é uma coisa que nós podemos brincar aqui no R, só para vocês verem que eu não estou falando mentira, né? Deixa eu mostrar para vocês como é que funciona isso aqui no R. Então, funciona assim, ó. Meu vetor x recebe 15 até 24, acho que era o que eu tinha feito, né? Então, vamos ver quanto, vamos ver quanto é que está o x. Tá lá, 15 até 24. Se eu fizer x de 3, ele me retorna o elemento na posição 3. Se eu fizer x de menos 3, ele vai me retornar o vetor x sem a posição 3. Olha aqui, ó, o 17 era a posição 3, ó, retornou o x sem o 17. Mas se eu mandar mostrar o x de novo, ele continua o 17 lá. Poxa, mas você não falou que estava retirando o elemento? Sim, ele me retornou um novo vetor. Então, se eu fizer x recebe x de menos 3, aí mando mostrar o x, o 17 sumiu dali. Ok, pessoal? Então, só para vocês terem essa noção aí. Eu consigo também remover uma faixa de índices. Olha só que interessante. Aqui eu tenho um vetor x com os elementos de 50 até 70. Meu vetor x. Aí eu quero remover os elementos da posição 5 até 10. Tá? Quero remover os elementos da posição 5 até a posição 10. Então, quem é a posição 5? 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a posição 5. Até 10. 6, 7, 8, 9, 10. Então, até aqui. Significa que eu quero remover esses elementos aqui. Então, quando eu faço x, coloco o índice negativo, eu passo um vetor dentro dizendo os índices que eu quero remover. Olha só, de 5 a 10. Perceba que ele me retorna o mesmo vetor x, só que cadê os elementos aqui ó, de 54 a 59? Sumiram porque foram removidos. Tá? De novo, mesma coisa. Se você quiser que o x receba essa alteração, você tem que fazer lá. X recebe x de blá blá blá. Ok? Eu também consigo remover um elemento pelo seu valor. Então, veja, até agora a gente estava removendo a posição 2, posição 3. Não. Agora eu tenho um vetor com os valores de 50 até 70 e eu quero remover o elemento 51. Eu não quero remover o elemento da posição 51, eu quero remover o elemento 51. O que vai acontecer? Deixa eu até apagar aqui. O que vai acontecer? Você coloca um condicional dentro do colchetes. Isso aqui é uma construção bem interessante. A hora que você coloca um condicional de x, isso aqui retorna para você um vetor dizendo cada elemento se ele é verdadeiro ou falso. Tá? Então, x diferente de 51. É diferente de 51? Sim.
É diferente, então isso aqui vai retornar true. É diferente de 51? Não, é igual a 51, então é falso. É diferente de 51? Sim, então retorna true. É diferente? Sim, retorna true, e assim por diante. Como isso aqui retorna para você um vetor de verdadeiros ou falso, a hora que você indexa o x pelo vetor de verdadeiro ou falso, ele só te retorna os valores cujo vetor aqui dentro retornou true. Então, veja, ele vai retornar o 50, não vai retornar o 51, vai retornar o 52, 53 e assim por diante. Olha que construção interessante. Vamos fazer isso no R? Então, eu tenho o meu x, que é um vetor de 50 até 70. Vamos mostrar o vetor x. E aí eu estava fazendo a construção assim. X, eu quero retornar todos os x, tal que o x seja diferente de 51. Então, não retornou os caras. Vamos fazer por partes. Eu falei para vocês que essa construção x diferente de 51 retornava um vetor. Vamos experimentar. X diferente de 51. Olha só que legal. Ele pegou todos os elementos de x e comparou com 51. Então, ele retornou true, false, true, 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 true. Tá vendo? Quando eu indexo o x por esse vetor, ele retorna isso daqui sem o valor 51. Eu posso fazer até, inclusive, isso aqui. Ó. Vou pegar um outro vetor. Vet recebe x diferente de 51. Perfeito? O que tem vet? Tem exatamente o nosso vetor com os trues e false. A hora que eu faço x de vet, ele retorna para mim o mesmo vetor sem o 51. Então, perceba, quando eu passo um vetor dentro do x aqui na indexação, ele me retorna os valores que tem aqueles índices. Se eu passar um vetor de lógico, aqui, ó, valores lógicos, ele vai olhar, se for true, retorna, se for falso, não retorna. Bem interessante, bem versátil também. Perfeito, pessoal? Então, assim, eu consigo remover ou manter os elementos conforme uma determinada condição. Veja que essa condição, ela pode ser, aqui está diferente, mas pode ser maior, menor. Por exemplo, imagine que eu queira fazer lá x, quero retornar todos os x cujo valor seja maior que 60. Ele retorna, olha só, x maior que 60. Ah, eu quero x maior ou igual a 60. Pronto, ele adicionou o 60 aqui. Então, essa condição é bem interessante e você consegue fazer isso funcionar em qualquer tipo de vetor aí. Você consegue fazer essas comparações aí. Outra construção interessante. Eu consigo remover os elementos por uma lista de valores. Aí, para descobrir se um determinado valor está dentro de uma lista, eu uso um operador chamado in. Tá? Porcento, in, porcento. O que ele está fazendo aqui? Ele está verificando se o x está dentro desses valores aqui. Então, ele vai comparar cada um dos elementos. 50, está dentro disso daqui? Tá ou não está? 51, está dentro ou não está? 52, está ou não está? Então, isso ele vai fazer verificando o x com in. Então, ele quer retornar todos os x que não estão, porque tem uma negação aqui, ó, que não estão dentro dessa lista. Então, ele vai retornar todo mundo sem o 53, sem o 55, sem o 66. De novo, gente, isso aqui é um vetor, tá? Então, eu quero que vocês façam esse exercício para ver isso funcionando. Façam exatamente o que eu fiz agora no vídeo para vocês verem que realmente funciona, tá? Para você descobrir o tamanho de um vetor é muito simples, basta você fazer length do vetor. Se você quiser pegar o último elemento de um vetor, é só você fazer vet de length vet. Então, olha aqui, aqui eu tenho um vetor, a hora que eu faço o length de x é o 11. Ah, mas você fez de 20 até 30. Conta. 20, 21, 22, né? Vai dar 11 elementos. Se eu quiser pegar o último elemento do vetor, x de length de x. Eu consigo fazer operações simples com todos os elementos do vetor também. Olha só que legal. Então, eu tenho um vetor com os valores 1, 2, 3, 4. Tá aqui eu criei com C. Se eu fizer vetor menos 1, ele opera o menos 1 em cada um dos elementos do vetor. Retorna um outro vetor com os elementos operados. Se eu fizer vetor vezes 10, ele opera também. Retorna um vetor com todos os elementos operados com o vezes 10. Se eu fizer sobre 2, mesma coisa. Tá? Então, operações vetoriais são fáceis. Por quê? Porque, gente, se eu tivesse que fazer isso numa outra linguagem, eu teria que provavelmente fazer um laço de todos os elementos do vetor para poder fazer isso funcionar. E aqui não, basta eu fazer a operação vetorial. Eu também consigo fazer operações entre vetores, então se eu fizer vetor 1 vezes vetor 1, ele vai pegar cada um dos elementos e vai fazer o vezes. Olha só que bonitinho.
Aqui eu fiz um vetor 2 com 10, 10, 10. Se eu fizer vetor 1 mais vetor 2, ele vai pegar elemento por elemento do vetor 1, o primeiro elemento do vetor 1 com o primeiro elemento do vetor 2, deu esse resultado. Segundo elemento do vetor 1, segundo elemento do vetor 2, deu esse resultado. Terceiro elemento do vetor 1, terceiro elemento do vetor 2, deu esse resultado. Quarto elemento do vetor 1, quarto elemento do vetor 2, deu esse resultado. Operações elemento a elemento. Quando os vetores têm tamanhos diferentes, olha só, esse é o caso, ó, vetor 1 tem 4 elementos, vetor 2 tem 8 elementos. Tá aqui o vetor 1, tá aqui o vetor 2. Se eu fizer a soma dos elementos, ele vai retornar esse vetor estranho, que faz assim, poxa, mas de onde que veio esse vetor aqui? Então, a sacada é que ele pega o menor vetor, que no nosso caso é vetor 1, e ele repete o vetor até dar o tamanho. Olha só, vetor 1 ele repetiu 2 vezes, até dar o tamanho de 8 elementos e fazer as operações aqui, ó. Como eu estava fazendo uma soma, aí ele soma os elementos aqui. É óbvio que para isso aqui funcionar, os tamanhos dos vetores têm que ser múltiplos, senão ele não tem como repetir, tá? Outras funções interessantes para manipular vetores. Rev, que obtém o vetor reverso do vetor que você tem. Tail, para mostrar a cauda do vetor, com default tamanho 6, e head para obter a cabeça do vetor, os primeiros 6 elementos, tá? Então imagine que eu tenho esse vetor aqui, ó, 20 a 30, a hora que eu faço um rev de x, ele me retorna o vetor reverso. A hora que eu faço um tail de x, ele pega os 6 últimos elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, então ele vai pegar do 25 até o 30. Eu tenho como trocar a quantidade de elementos que eu quero aqui também, só passar um outro parâmetro. A hora que eu faço o head do meu vetor, ele pega os 6 primeiros elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, olha aqui, ó. Tá? Então ele vai pegar de 20 a 25. São funções interessantes aí. Outras funções legais também. Any e all, para verificar se os elementos do vetor possuem alguma determinada condição. N vai fazer uma condição em cima dos elementos do vetor e verificar se algum daqueles elementos bate com a condição. Então, olha só, eu tenho um vetor de 10 a 15. Está lá meu vetor dos valores de 10 a 15. Aí estou perguntando, algum desses valores de x é maior do que 12? Né? Algum dos x é maior que 12? Vai retornar true. Aí estou perguntando, algum dos valores é menor do que 5? Falso, não tem nenhum valor menor que 4. Aí o all pergunta se todos os elementos possuem aquela condição. Olha só que legal. X é maior ou igual a 15, todos os elementos são maiores ou iguais a 15? É falso, tem elementos que são menores do que 15. Todos os elementos são menores ou iguais a 100? Sim, todos os elementos são menores ou iguais a 100. Outras funçõezinhas aqui, para ordenar vetores, tem a função sort e a versão order, tá? O sort retorna um vetor com os valores ordenados, então tem que tomar cuidado com isso. E o order, ele retorna a ordem dos elementos, retorna um vetor com os índices dos valores ordenados. Olha que diferença, tá? Também consigo usar um parâmetro chamado decreasing, verdadeiro ou falso, se eu quiser fazer decrescente ou não. Então vamos lá, vamos pegar o seguinte vetor aqui, ó. 15, 10, 19, 8, não está ordenado, não está nada, está aqui o meu vetor. Se eu fizer sorte desse vetor aqui, ele vai ordenar os elementos. Olha aqui, ó, retornou o mesmo vetor, só que ordenado, 8, 10, 15, 19. Se eu fizer order desse vetor, ele não vai retornar os elementos. Então ele vai retornar para mim um vetor indicando que o primeiro elemento, o elemento menor de todos, é o elemento na posição 4, que é o 8. Vai retornar para mim indicando que o elemento que está na segunda posição, o segundo menor, é o elemento que está na posição 2 do vetor, que é o 10. Vai retornar para mim que o elemento na terceira posição é o elemento que está na posição 1 do vetor original, que é o 15. E vai retornar para mim indicando que o elemento maior de todos é o que está na posição 3 do vetor original, que é o 19. E se eu fizer decreasing, ele faz em ordem inversa dos elementos. Olha aqui, ó, deu 4, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 4. Outras funçõezinhas aqui, tem várias funções para mexer com vetores, mas aqui, ó, length para pegar o tamanho, sum soma todos os elementos do vetor e retorna esse valor para vocês. Prod, ele
multiplica todos os elementos do vetor e retorna esse valor para vocês. Max retorna o maior elemento, min retorna o elemento mínimo, range retorna os dois valores, o menor e o maior, e min calcula a média dos valores do vetor x. É bem interessante, funciona muito bem essas funções, são fáceis de usar, a hora que você se acostuma você não quer mais saber de fazer laço na sua vida. Aqui tem um exercício para vocês brincarem em casa. Primeiro, executar todos os exemplos dos slides que eu passei para vocês, todos eles, tá? Depois, dadas as leituras mensais em um medidor de consumo de luz, então você vai ter que criar um vetor com essas medidas. Crie um vetor com todas as leituras, calcule a média das leituras no período. Eu não precisa calcular a diferença aqui, tá? Eu não quero que você fique fazendo cálculo complexo de diferença. É para calcular a média desse vetor, tá? Calcule o máximo e o mínimo, tá? Eu sei que o máximo está aqui, que o mínimo está aqui, mas calcule o máximo e o mínimo, tá? E ordene de forma crescente e decrescente. Bom, crescente já está, mas execute o elemento, a função que faz a ordenação e faça o decrescente. O decrescente também eu posso pegar um heavy aqui, né? Se eu sei que está em ordem, eu posso pegar um heavy, tá? Mas executem dessas duas formas esse código. E é isso, pessoal, em relação a vetores. Vocês viram que vetores são uma estrutura de dados, são estruturas de dados bem versáteis, tem muitas funções disponíveis para mexer com vetores, que nos facilita muito a vida, sem eu precisar ficar criando coisas para mexer com vetor, sem precisar ficar criando funções para manipular vetores. Então é isso, pessoal, nos vemos no próximo vídeo. E aí, pessoal, curtiram o vídeo? Tava massa, né? Não se esqueçam então de se inscrever no canal, apertar no sininho para receber as notificações, porque eu estou mandando vários vídeos aí, e dar like no vídeo também, hein? Abraço, pessoal!